Estamos de volta com Vida em Conexão. Hoje a nossa entrevistada, como eu falei, está super especial, que é a Bispa Simone, que é mãe do nosso jogador Kaká e do Rodrigo. E ela está compartilhando a sua história, a sua infância, como foi a sua vida em Brasília. Pelo que eu já conheço você, assim, né, criou seus filhos mesmo nos passos de Deus, né, nos valores certos. E hoje dão esse fruto para você. Deve ser muito bom para você ver que você fez um bom trabalho como mãe, né? Eu acho que não tem nada mais gratificante. Eu sou mãe e fico orando todo dia pelo futuro dos meus filhos para que eu possa realmente me alegrar no futuro, né? Pela vida deles, assim. O segredo é ensinar a criança no caminho que eles devem andar. Realmente é uma verdade, princípios e valores espirituais mesmo. A gente ensina aquilo que a gente entende que é a palavra de Deus, o que é melhor, né? E depois, quando cresce, aí cada um vai seguir o seu caminho. E muitas vezes, assim, como mãe, é interessante porque você ensina, né, e espera o fruto. Mas eu vejo muitas vezes a mãe se dedicando, ensinando, né, o caminho, o fruto, todo, mas por um certo momento parece que eles se desviam. Né? Acontece, não estou falando assim, mas só, acontece mas muito, acontece né? muito. Então eu sempre falo para as mães, porque daí elas se perguntam, né? Elas sempre vem aquela interrogação: puxa, o que eu fiz de errado? Né? Eu deixei às vezes de fazer isso, aquilo para estar ali, ensinar isso, um tempo, né? Deixei de fazer alguma coisa para ensinar, para estar perto, junto. E é uma coisa assim que eu sempre falo para a mãe: você fez o seu melhor? Fiz. Então, acredite nesse seu melhor. Porque quando cresce, cada um vai ter o seu caminho realmente. Mas esses princípios, esses valores nunca saem deles. Porque a palavra não volta vazia. Né? E você sempre teve um diálogo com seus filhos em casa? Sempre. Nós sempre conversamos muito. E assim, o meu esposo também é uma bênção. A gente sempre foi muito aberto assim, para conversar todas as coisas e colocar o que realmente é certo, o que vale a pena. Então, ir mostrando algumas coisas que, por exemplo, o mundo aí fora, você vai ter pessoas que vão agir de forma que não está correto. Não está de acordo com o que a gente... Mas você não precisa compactuar, não precisa... Né? Claro. Eu acho que e uma força que a gente tem assim familiar é muito bom porque você traz as pessoas para você, né? Então as pessoas enxergam isso assim, por exemplo, os amigos, né? Hoje em dia os pais, filho vai para um lado, mãe vai para o outro, pai, aquela coisa. O gostoso é você trazer para dentro da sua casa. Entender o que está conversando, entender o que estão falando, né? Isso também sem proibir, sabe? O muito não. Deixa uma vontade, você acha isso? Eu acho que desperta. Né? Desperta talvez o interesse de falar, mas por que não? Talvez você falar assim, não porque... Não é não de que não quero conversar, é não com uma justificativa, né? Exatamente. Não porque nós acreditamos que isso não é o correto. Aí dá exemplos, talvez, você acha que isso funciona? Dá exemplos de que pessoas que fizeram aquilo não foram bem-sucedidas, não são felizes com aquela escolha que eles fizeram. Pessoas que não tomaram aquele caminho são felizes. E aí a criança vai acabar, o adolescente vai acabar assim, raciocinando, e como você falou, a palavra de Deus não volta vazia, o Espírito Santo vai falar com ela, né? Com certeza. Ele é um amigo assim, imprescindível na nossa vida. Né? O Espírito Santo é algo... E sabe que às vezes eu percebo assim, no dia de hoje, é que os pais, eles não estão sendo mais rápido do que lá fora. Eles estão esperando os filhos descobrir as coisas lá fora e com o corre-corre do dia a dia, quando eles percebem que está acontecendo, já aconteceu. Ele já tem a resposta para aquilo, ele não te pergunta o que é. Exatamente, né? ele já vem assim. Então, quando você começa a ver alguma coisa que... Porque a gente fica sensível, claro. né? A nossa casa, diferença do comportamento de filhos, tudo. Claro. Eles começam a expressar de alguma forma, né? E a gente às vezes não presta atenção em pequenos detalhes. Exatamente. E aí vai passando. E quando você vê, já aconteceu. Né? O filho já está com uma amizade que não é bacana, já se envolveu com coisas que não frutificam e quando você vê, a casa já caiu. E como é que você fazia com 2 filhos adolescentes, né?
2 homens, que na verdade também homem, querendo ou não, todo mundo que fala, ai meu Deus, filho homem dá mais trabalho, mulher é mais obediente. E você teve 2 exemplos maravilhosos na sua casa, 2 bons exemplos. Como é que você fazia na adolescência, assim? Quando vinham questionamentos, você trazia a palavra de Deus e o que você falou, que eu acho que as mães que estão nos assistindo hoje deveriam prestar muita atenção naquilo que você falou de o não demais também desperta e conhecer os amigos, abrir a sua casa também. Às vezes a gente acha que aquele amigo não é o ideal, mas a gente também tem que conhecer um pouco. Você abrir essa possibilidade? Às vezes tem pais, né, que falam assim, é melhor ele ir, né, porque enquanto ele está lá eu posso fazer isso, enquanto ele está na casa de fulano eu posso descansar. É verdade. É como se o filho fosse um... É verdade. Nada, é gostoso demais, traz todo mundo para sua casa e você, olha, hoje todo mundo casado, os amigos dos meus filhos. São todos amigos de da vocês. gente. O Bosco liga para o Legal. meu esposo, conversa. Então a gente, às vezes, tem mais amigos nossos, dos meninos, do que às vezes dos próprios meninos. E vocês que acabaram sendo referência, você e o Bosco acabaram sendo referência pros amigos deles até hoje? Sim, muito sim. Né? Tem, assim, a nossa casa era muito perto do São Paulo Futebol Clube, né? Então, como tudo, o esporte, e a gente sempre buscou muito envolver eles também com o esporte. Porque esporte traz muita disciplina também, né? Você aprende a ser disciplinado em horário, em muitas coisas, claro. né? Então, porque tudo começa dentro da sua casa, tudo dentro da sua casa, educação, tudo dentro de casa, né? E o esporte é um complemento, eu acredito muito nisso, né? Em casa você ensina a palavra, você vai ensinando e no esporte você, além de ter preparo físico, de liberar, né? Vamos falar assim, aquela energia toda que eles têm, porque né? tem muita energia. Então, quando a gente morava ali perto, eles sempre focavam ali. Eu lembro que a primeira vez que o Kaká falou, mãe, eu vou na discoteca com os meninos. Eu falei, uma matinê, né? Eu falei, ok. Confesso que eu... Nossa, na hora, né? Meu Deus do céu, vai na matinê, né, envolvida. Eu falei, tá bom, pode ir na matinê e tal, mas nós vamos levar, tá bom? 2 carros, né? Porque era muito jovem. Muita gente. Papai, e vocês levaram todos? Todos. Que legal. E buscavam todos, né? Então, e os pais, não, deixa que a gente leve e tal. E o meu esposo com um carro, eu com o outro, levamos os meninos, combinamos horário de buscar. Quer dizer, a disposição também que vocês tiveram foi muito grande, né? E eu lembro que ele voltou para casa, o Kaká jogou a camisa assim, tirou a camisa, botou lá em cima da máquina de lavar e falou, Deus que me livre, uma barulheira, ninguém escuta nada. Aí você, oh meu Deus, graças a Deus. Eu olhei, mas tá vendo como? Glória a Deus, né? E aí, mas se você tivesse falado não, talvez ele ia falar, mas agora que eu vou. Porque é coisa da adolescência também, né? Então, eu acho que essa experiência é dele. E hoje, até hoje, se ele vai, ele não, né? São coisas engraçadas, assim, que acontecem no dia a dia, né? Assim, o meu outro filho, o Rodrigo, ele já gosta mais, ele ouve as músicas, gosta e tal, mas ele também sabe é dele, né? Tem um limite. Ele sabe até onde aquilo também pode ir, Pode né? ir. Então, são coisas assim que você vai ensinando e que chega um certo ponto que você não tem mais domínio, né? Honra pai e mãe, sim, mas já são homens, né? Casados, pais, cada um tem que dirigir sua vida, né? E como que você, como mãe, acha que você incentivou a carreira deles, né? A ter sucesso? Olha, o que a gente, assim, sempre nós preocupamos é em você começar e não parar. Entende? Assim, tem tudo um tempo. Então, se você está praticando uma coisa, se você quer fazer alguma coisa, faça o seu melhor. Então, para isso tem treinamento, tem disciplina, né? Tem horário, você tem que se submeter a um técnico, no caso, um professor, um preparador físico. Entrar nas tudo regras tem que entrar nas regras, né? porque existe. Claro. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Não vai. Tudo tem uma regra, tudo tem uma disciplina, tudo tem métodos. Você precisa fazer o seu melhor. Porque é muito ruim, eu sempre falo para eles, é muito ruim quando a gente perde alguma coisa, não faz o nosso melhor e depois você olha e fala, puxa, podia ter feito melhor. E não fez.
Agora, eu sempre pergunto, você fez o seu melhor? Fiz. Também. Então é porque tinha realmente alguém melhor, porque você na vida sempre vai encontrar alguém superior e alguém inferior a você, e você sempre vai aprender com os dois. Claro. O que é superior você vai puxar para aprender com ele, e o que é inferior você vai ensinar para ele. Então a nossa vida é assim, uma escada, né? E você vai se doando, tem que doar mesmo, tem que fazer com precisão, perseverança, porque sempre vai ter problema em alguma área, ou alguma coisa vai acontecer para não dar certo, machucar, ainda mais nessa área, né, de futebol, machuca, é joelho, é tornozelo. E aí faz uma cirurgia, aí demora para se recuperar. Exatamente, mas não pode desistir de primeira, né, você tem que ter perseverança, superação em várias coisas. A gente viveu o ano passado, retrasado, muito sim, forte com o Kaká, né? E a nossa preocupação maior não era só o futebol, a nossa preocupação maior era realmente a vida espiritual dele. Claro. Né? Então, eu participo de um grupo que é as Déboras, não sei se você já ouviu falar. Não. É um ministério Déboras, Desperta Déboras. Que legal. Mães que oram pelos seus filhos, que né? Lindo, que legal. Mãe de joelho e filhos de pé. Nossa. É muito lindo. Então a gente faz um trabalho assim, muito de oração pelos filhos. E muitas vezes a gente se surpreende com algumas coisas, porque os filhos casam e aí também tem as noras, tem os genros. Sua família acaba se abrindo, né? Com outras culturas também. E você tem que aprender a lidar. As pessoas não pensam as mesmas coisas, não estão de acordo com muitas coisas. E você tem que ter essa sensibilidade para saber como contornar aquilo. Exatamente. Né? Eu brinco que a minha cintura é fina, não é por plástica, viu? É de rebolar. É verdade. E você tá rebolando bem. Porque, olha, sinceramente, assim, eu sei que você já deve ter ouvido isso de várias pessoas, mas é um exemplo mesmo de mãe e de mulher pra gente, porque você vê uma mãe que criou bem seus filhos, que vê hoje seus filhos no caminho certo, no caminho correto, pais, né? Pais de família, bem-sucedidos. Eu acho que não é questão do sucesso ou não para o mundo, mas é um sucesso dentro da família. Eu falo que você tem que ter sucesso ali onde você realmente se dispôs a ter. Se você é só mãe, então tenha sucesso como mãe, né? Se você se dispôs a ser um empresário, tenha sucesso como empresário, porque às vezes a gente tem um ideal de vida, talvez, de que tudo é perfeito, como você falou, exatamente. Né? Mas eu queria muito aquela vida porque para ela é mais fácil, para ela é fácil, porque você já deve ter ouvido isso, porque ela é mãe, né? Mãe do Kaká é fácil, né? Você deve ter ouvido, mãe do Rodrigo é fácil. Na verdade, não, você também é mãe de um ser humano como qualquer outro, que tem dificuldades, que tem, né, vários problemas, com certeza, várias dúvidas durante a vida, como qualquer um, né? E todos passam por uma fase difícil, adolescente, sabe, se eu quero mesmo, né? Quando eles foram encaminhando para o futebol, eu sempre falava, né, tanto eu como o meu esposo, olha, tudo bem, quer futebol, mas tem que estudar. Né? Vamos estudar. Mão, né? Estudar não. Eu vejo muitos pais colocando assim a vida deles, projetando a vida deles em cima do filho. Um sonho talvez que ele não teve, eles né? Não falo só no futebol, não. Eu falo em qualquer, várias coisas, né? Isso. Em várias profissões, projetando aquilo de uma forma assim sobrecarregada a criança, né? Claro. Então a criança pensa, não, vou ter que estudar, trabalhar porque minha mãe, meu pai tem que fazer isso. Não, sabe? Eu acho que deixa a coisa aí natural, né? E o respeito ao próximo, que é uma coisa que a gente não abre mão. Verdade. Você respeitar o seu próximo. Para eu subir, eu não preciso derrubar o outro. Né? Vamos caminhar junto. Quer dizer, valores sempre foram algo que você sempre passou para os seus filhos. Sempre. E isso hoje acho que é o resultado. Se eu te perguntasse assim, qual é o segredo do sucesso, não dos seus filhos, o seu segredo do sucesso, o que você poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo? Assim, se alguém que está em casa, às vezes tem um sonho, né? Eu falo muito que nós temos vários sonhos. Às vezes a gente se desanima pela primeira dificuldade,
a gente se desanima porque alguém falou algo que a gente não gostou, ou alguém tentou nos derrubar de uma maneira errada. Mas é o que você falou no início, nós não temos controle no outro, a gente tem controle em quem nós somos. Exatamente. Eu falo isso muito, né, para os meus filhos, falo isso muito para quem está nos assistindo, assim. Tenha certeza de quem você é, dos seus princípios, que se você está fazendo tudo certo, Deus vai te honrar uma hora. Mesmo que seja mais para frente, não é, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, assim, o que você poderia falar para as pessoas que estão em casa, assim, que você pudesse deixar um recado para eles mesmo? Olha, o sucesso para mim... Olha, o meu sucesso maior pessoal, assim, é a minha caminhada com Jesus. Essa é realmente aquilo que brotou, que floresceu, né? Porque através desse sustento, através dessa edificação da família, do lar, é que eu pude também ajudar os meus filhos, sustentar minha família, né? Com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, né? Com a palavra de Deus. Então, isso não é muito fácil, porque muitas vezes antes de ensinar, a gente aprende. E às vezes aprender é difícil. E para a gente finalizar o nosso programa, a nossa conversa está ótima. Eu ficava aqui o resto do dia conversando com você. É uma aula de verdade para a gente, para mim, como mãe, né? E eu queria perguntar para você quais são os valores que você acha que uma pessoa jamais pode perder, independente do sucesso que ela obtém. Olha, eu acho que valores e princípios da palavra é básico. Assim, lealdade, fidelidade, amor, sabe? Eu acho respeito, eu acho que tudo que se diz direito à comunhão, exatamente, com você e com a outra pessoa, eu acho que é o básico. São princípios que não dá para anular. Bispa Simone, eu queria agradecer muito, muito sua presença. Assim, realmente, por mim, eu ficava aqui com você várias horas, porque eu aprendi muito, verdade, aprendi muito. Eu quero agradecer. E assim, eu vejo o Espírito, né, de Deus na sua vida, assim, o seu olho brilha quando você fala. Eu acho que isso é muito legal de ver. Da minha vida. Né? Sem ele, nada sou. Mas é verdade, assim, queria te dar parabéns pela pessoa que você é, independente de tudo, né? Você se tornou o sucesso que você tem hoje também, que foi através da sua oração. E falar para você, mãe, que está nos assistindo, ou você que está aí, às vezes, se questionando, falando que se Deus te esqueceu em algum momento, se você acha que Deus não está te ouvindo, Ele está do seu lado, né? Basta que você realmente feche os seus olhos e preste atenção nele, procure uma igreja que está próxima de você, para que você possa se reconectar. Porque se você quer uma vida de sucesso, primeiro você tem que ter Deus na sua vida, como a Bispa falou. E eu queria agradecer muito sua presença, a sua, você que está em casa, e dizer que semana que vem a gente volta. Um abraço grande para vocês.